Aqui em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, de cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos os dias, a palavra está falando, todos os dias nós estamos refletindo a glória de Cristo. Todos os dias nós vamos evoluindo um pouco mais nessa imagem semelhante a Cristo. Então o que eu errei ontem, eu coloco mais força para não errar hoje. Se o meu cônjuge não via Cristo, agora ele vê. Estou refletindo como um espelho a glória do Senhor. Se os meus filhos antes não viam Jesus na minha vida, agora eles veem. Se o mundo não via a glória do Senhor na minha vida, agora ele vê. Agora ele vê. Porque é esse processo, todos os dias eu vou crescendo um pouco mais. E para isso, eu preciso mudar a minha natureza. O problema está na natureza. Porque só tem dois jeitos. Ou nós vivemos na natureza de Adão, ou com a natureza de Jesus. Eu era assim, eu fazia assim, mas agora eu não sou mais assim. Agora não. Não sou mais assim, eu não penso mais assim, eu não falo mais assim. E aí que está, pessoal, que a gente está sempre falando, é para isso que a gente tem que ter a consciência, algo claro e revelado no nosso coração. Então vamos analisar. Onde você está? Onde você vai? Você é sempre a mesma pessoa? Ou você muda de acordo com a pessoa, você muda de acordo com o ambiente, você muda de acordo com o momento? Analisa isso. Qual é a nossa natureza? Jesus, nós vemos que ele nunca era influenciado. Ele estava sempre lá, mudando situações, influenciando pessoas, ambientes. Às vezes, pessoal, a gente corrige um filho por causa disso. Às vezes a gente fala, quer dizer, ele vem com uma atitude da escola, ele vem com uma frase, com um palavrão da escola, assim, por que você está agindo assim? Você não viu que não é assim, que na escolinha, que não é assim que se fala? Você ouve alguém dentro de casa falando assim, por que você traz de fora essa influência? Então muitas vezes a gente corrige os filhos por essa falta de identidade. Mas muitas vezes os pais também não têm identidade. Ele é uma pessoa dentro de casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa com outras pessoas, uma pessoa na igreja, uma pessoa fora, outra pessoa fora da igreja. E às vezes a gente está falando da identidade dos filhos, mas muitas vezes nós estamos tendo a atitude errada. Jesus não entrava nos lugares para brigar. Ele não chegava nos lugares para contaminar as pessoas. Ele chegava e ele trazia paz. Jesus, onde ele chegava, ele trazia equilíbrio. A grande prova, pessoal, que eu tenho a natureza de Cristo é o temor. Fala comigo, o temor. Por que muitos mentem? Porque falta temor. Por que muitos ainda se descontrolam, xingam, ofendem? Porque falta temor. Por que muitos ainda são casados, dizem que têm Cristo, mas estão na imoralidade? Porque não tem temor. Tem casos, tem imoralidade, pornografia, por quê? Porque falta temor. Então muitas vezes a gente fala dos jovens que muitas vezes entram nas faculdades e se perdem, mas os pais já estão perdidos há muito tempo. Aquele jovem, ele só botou para fora aquilo que está dentro dele há muito tempo. Que na verdade ele viu os pais uma vida inteira vivendo daquele jeito. O pai dentro da igreja é um santo homem, em casa é um ignorante. Então, eu dentro da igreja eu sou santinho, lá na faculdade eu me revelo. É o padrão que eles receberam. No trabalho é o gente boa, o simpático, em casa é um cavalo.
É uma pessoa desequilibrada, uma mulher descontrolada, uma mulher pesada, um homem boca pesada, pessimista, chato. Mas lá fora é o gente fina. Então na escola eu sou de um jeito, em casa eu me comporto. Em casa eu sou um menino bom, uma menina boa, comportadinho e tal, mas lá na escola eu fico com os meninos, fico com as meninas e vou vivendo e assisto o que eu não devo, faço o que eu não devo, porque é o padrão que eu recebi. Então, na verdade, não é que aquele jovem foi para a faculdade, ele se perdeu. Na verdade, ele nunca se encontrou. Na verdade, ele nunca teve a identidade de Cristo. Na verdade, ele nunca teve uma base, uma boa base. Porque quem tem a identidade de Cristo, pessoal, é o que a gente vê nos cristãos que foram mortos na história. Quem tem a identidade de Cristo, você pode arrancar a cabeça dele, mas você não arranca a identidade dele, você não arranca a convicção dele. Você arranca a cabeça, você queima, você corta um pedaço dele, mas você não tira aquilo que está no coração dele. Então, muitos pais, infelizmente, pessoal, vamos analisar isso é muito importante, porque não há sucesso sem sucessão. Você não pode dizer que você teve uma grande vida e você não deixou filhos preparados para a vida deles. Muitos pais, infelizmente, não têm discernimento nenhum. Não estão olhando para os seus filhos, não estão observando. Às vezes está vendo manipulação desses filhos, está vendo mentira, mas não quer lidar, não quer tratar. Está ocupado demais, está corrido demais, não tem tempo de ouvir, de conversar, está vivendo no modo automático. É igual aquele filme do Clique. Aquele filme Clique diz muito isso, a pessoa não está vendo nada. Está só, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está sempre na correria e não está vendo as mentiras, as falsidades, as manipulações, as imprecisões. Não está sendo observado. Está tão ocupado com tantas coisas que não estão tratando as coisas. E tem coisa pior ainda, né? Tem pais que têm medo dos filhos. Você sabe disso, você sabe como é que está hoje em dia. Pais que perseguem o amor dos filhos e não o respeito dos filhos. Então por que que muitos filhos não respeitam os pais, ofendem os pais, xingam os pais, bate a porta na cara dos pais? Porque esses pais estão perseguindo o amor e não o respeito deles. Porque quando tem respeito, fala comigo, quando há respeito, há amor. Mas quando a pessoa só busca o amor, vai gerar ódio e revolta, porque não tem respeito. Você já viu? Vamos com um exemplo muito fácil da gente entender. Você já viu aquele cachorrinho que é mimado, que dá tudo e ele quer morder todo mundo? Ele rosna para todo mundo, ele é chato, ele é insuportável. Você vai ouvir, você vai ver como é que trata ele. É só, como diz, né, os antigos, né? Só a pão de ló. Só dá de tudo e bota até luvinha na patinha do cachorro para ele andar e carrega no colo e bota no carrinho. É o cachorrinho para lá, o cachorrinho para cá, e vai no shopping junto, anda no carro e tal. Aí quando você chega perto, quer morder todo mundo. E aquele cachorro que é tratado como um cachorro. Que ele faz arte, leva uma correção, e é ensinado e fala firme com ele. É um cachorro que fica bem com criança, fica bem com adulto, fica bem, fica numa boa. Porque o problema não é o cachorro, o problema não é a criança. Quem tem que ser treinado são os pais. Os filhos são reflexo dos pais, o cachorro é reflexo do seu dono. Então, esse entendimento tem que estar claro. Pode ver, esse cachorrinho que só dá amor para ele, mas não dá disciplina, uma hora ele morde o próprio dono, porque ele não respeita. Ele é mais forte na cabeça do cachorro, e é verdade, ele é mais forte do que o dono. Por que tem gente que deixa o cachorro dormir na cama e ele fica lá encolhido num canto? Porque na cabeça do cachorro, ele é o dominante daquela casa. Ele é o alfa daquela casa. É assim, o mundo animal é assim, o mais forte que manda. Então se ali não tem um homem ou a mulher que é o alfa dele, o que manda nele, ele vai mandar, na cabeça dele é assim. Ele não vê como carinho, como amor, como cuidado, ele vê como fraqueza.
Por que que muitos casamentos, a pessoa fala, né, a frase do casal é, não, porque acabou o amor. Por que que acabou o amor? Porque acabou o respeito. Porque você só vai amar quem você admira. Uma pessoa que você não respeita é porque você não admira. Então, se tem admiração é porque tem respeito. E quando tem respeito, tem amor. Mas se você persegue o amor, você faz de tudo. Ó, não vou corrigir essa criança, vou dar presentinho para essa criança, vou levar para tal lugar essa criança, vou dar muitos beijinhos nessa criança, mas eu não corrijo, eu não tiro a insensatez dela, porque lembra que está na palavra, toda inclinação do ser humano é sempre e somente para o mal. E a palavra diz, tira a insensatez da criança, senão ela vai te fazer passar vergonha. A mãe que deixa o filho, a palavra, Provérbios diz isso, a mãe que deixa o seu filho ao seu próprio jeito, faz a mãe passar vergonha. Você não vê aquelas crianças que vivem dando trabalho, e tem que chamar para a escola, e dá escândalo no mercado, faz a mãe passar vergonha. Por quê? Porque não tirou a insensatez, a vara é para tirar a insensatez. A vara não é para matar, não vai matar, a palavra diz isso. Não vai matar. É para corrigir, para tirar aquilo que está errado. Para tirar a natureza adâmica, do Adão. Então você só vai amar quem você admira. Você só vai amar quem você respeita. Então você quer um casamento abençoado? Precisa ter admiração, precisa ter respeito. Se um xinga o outro toda hora, se um fala do caráter do outro, se um fala do passado do outro, essa admiração, ó, vai para o saco. Por quê? Porque não tem respeito. Se não tem respeito, não espere amor. É a mesma coisa os filhos. E o respeito não é ninguém que dá para a gente. Nós construímos esse respeito. Eu construo a minha imagem, você constrói a sua imagem para mim, eu construo a minha imagem para você. Se eu te desrespeito, eu estou construindo uma imagem ruim, você é a mesma coisa. Os pais são autoridade. A palavra diz para a gente beijar, para a gente corrigir os filhos. Porque aquilo que não é lhe dado agora, talvez gere problema no caráter desses filhos para o resto da vida deles. E de quem foi a culpa? Dos pais que não trataram na hora certa. Veja a onda, pessoal. Você já deve ter visto muito isso. Infelizmente está comum. Veja a onda de filhos de pais crentes que viraram homossexuais, que viraram ateus, que estão em festas. Veja a onda desses crentes de hoje em dia, que os filhos vão para Halloween, participam de Halloween, vive como ímpio. Fala que não, isso aí é bobagem, é coisinha, brincadeirinha de criança, é uma bobagenzinha, o amigo vai, todo mundo faz, é só uma brincadeirinha. E nessa, o diabo está entrando. Então, não dá para falar, puxa, eu criei na igreja, e que adianta? O que adianta? Tem coisa que não é o diabo não, pessoal, é a omissão mesmo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas tem gente que ajuda o diabo pela sua omissão. Ele não lida onde tem que lidar, quando tem que lidar, aí o diabo está fazendo a festa. Foi o trabalho mal feito lá, que não foi feito na infância, agora está tendo problema. Não sabe dizer não. Porque vai que se chateia. Não vai traumatizar não. Não vai traumatizar. Pode corrigir, pode ensinar, pode tirar as coisas, pode botar de castigo, não vai traumatizar. Vai traumatizar quando deixa fazer o que quer e vira um frustrado na vida. E não sai do lugar, é um eterno filho, é uma eterna filha, não se torna homem, não se torna mulher, não se torna adulto. Né? A palavra está falando, ensina o menino, não está falando ensino adulto. Ensina o menino, ensina quando é pequeno. Ó. Porque enquanto ele é criança, você tem controle, depois é muito mais difícil. É aquela frase que a bispa já falou, né? O que eu não fiz na ação, eu vou ter que fazer na oração. Você não corrigiu, você não lidou na hora, agora só tem que botar na mão de Deus. Então, vamos colocar nossa vida
Coloca a sua casa em ordem, coloca a sua família em ordem, coloca as coisas em ordem.